Então, pessoal, nos exercícios de diagramas de fase, o primeiro exercício importante, tá? Uma questão aberta, dissertativa, prestar atenção, ele diz o seguinte: a água, substância comum indispensável na nossa sobrevivência em condições cotidianas normais, pode apresentar três estados físicos: sólidos, líquidos e gasoso, ou vapor. Aí a figura representa de forma simplificada, fora de escala, o diagrama de fase da água representada pelos eixos pressão, temperatura de mudança de estado, não a temperatura que ela se encontra, a temperatura de mudança de estado. Com base no diagrama de fase, explique por que, do ponto de vista da água, da física, como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparado a uma panela comum. A primeira coisa que a gente tem que entender é que na pressão de 1 atm, por isso que eu gosto de fazer esse gráfico começando com a pressão de 1 atm, que é o normal, essa curva de sólido para líquida, que é a fusão, ela ocorre em 0 graus Celsius. Em 1 atm, nessa curva aqui de líquido para gasoso, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Então, a gente vai entender que na panela de pressão, o nome está dizendo panela de pressão, a pressão ela vai aumentar. Então, na panela de pressão, a pressão vai subir? Vai. Então, nós vamos ter que pegar uma pressão maior. Vamos pegar aqui. Na panela de pressão, a pressão aumenta. Eu vou pegar uma pressão maior. Como ele está falando em ferver, é nessa curva aqui. Nessa curva, a água ferve acima de 100. Na panela de pressão, pessoal, é aproximadamente 120 graus Celsius para a água ferver pela pressão. Então, olha lá, o aumento da pressão aumentou a temperatura de mudança de estado. Então, o que eu posso dizer na panela de pressão? Que a temperatura de ebulição é maior pelo aumento da pressão interior. Assim, o cozimento se dá numa temperatura maior. Portanto, em menos tempo. Por isso que ela cozinha mais rapidamente, porque o cozimento se dá numa temperatura maior pelo aumento da pressão. O exercício B é quase igual, mas ele fala o seguinte, olha só. Os patins de gelo possuem uma lâmina em sua parte inferior em contato com o gelo. Faz com que ele derreta, criando um sulco onde ocorre o deslizamento. Após os patins passarem pelo sulco, dependendo da temperatura local, a água do sulco pode se solidificar novamente. Com base no diagrama de fase, explique. Então vamos lá. Qual é a temperatura em que o gelo muda de estado? 0 graus Celsius. Aqui. O patins, ele é uma lâmina com área menor do que o pé do patinador. A lâmina com área menor, uma explicação rápida. A força é o peso do patinador sobre a área. A área diminuiu, a pressão aumentou. Então, na hora que você pisou com patins no gelo, você pressionou o gelo, a pressão aumentou. Com esse aumento de pressão também para o gelo, só que aqui agora, ó, a temperatura de mudança de estado se dá numa temperatura abaixo de 0. Por exemplo, menos 6. Menos 6 graus Celsius. O que significa isso? Se esse gelo tiver em menos 5 e menos 4, acima de menos 6 ele é água, porque a mudança de estado é em menos 6 agora. Em menos 6 esse sólido vira líquido. Se ele está acima, ele é água. Então, foi isso que aconteceu. Você aumentou a pressão, a temperatura de mudança de estado diminuiu. O gelo derreteu. Então, eu posso dizer assim, as áreas dos patins
diminui e a pressão aumenta. Diminuindo, não é igual na panela de pressão que aumenta. A água tem esse comportamento anormal de forquilha aberta. A pressão aumenta diminuindo a temperatura de mudança de estado. Meio apertadinho aqui. Bom, pessoal, aí vocês vão fazer o seguinte: professor, mas como que eu vou entender isso? Descrevendo o que está acontecendo aqui. Descreve o que está acontecendo aqui. Por isso que esse 1 atm é referência para você na resolução. Pressão aumentou? Olha lá o que aconteceu. Explica que a temperatura de cozimento é maior na panela de pressão. Você está cozinhando, por isso o tempo é menor. Você cozinha numa temperatura mais alta. Enquanto você cozinhar numa temperatura com panela aberta, que é 100, porque está na atmosfera a pressão, vai demorar mais, certo? 100 graus Celsius demora mais para cozinhar. No Monte Everest, por exemplo, que a pressão é menor, ó, no Monte Everest, a pressão é menor que 1 atm. Vem cair aqui. A temperatura que a água vai ferver é 75. 75 graus Celsius para cozinhar um alimento? Ah, meu amigo, vai demorar muito, hein? Vai demorar muito. Então, pessoal, explica o que está acontecendo no gráfico. Desenha o gráfico da água como forquilha aberta. E traça a linha de 1 atm como referência. Aí você tem que pôr esse 1 atm para saber se a pressão aumenta nessas duas curvas. O que acontece nas duas curvas? Diminui em relação à temperatura normal, da pressão normal. Ó. Por isso que é essa referência azul aqui para vocês, para resolver o exercício teórico. O exercício 2 é a mesma coisa. Ele deu a curva pronta para você e fala, com base nas informações do diagrama de fase da água, podemos afirmar que acima do nível do mar, a água pode estar líquida em temperaturas negativas acima do nível do mar. Cuidado, acima do nível do mar. Então, eu vou ter que, de novo, explicar para vocês o que vai acontecer. Se nós estamos acima do nível do mar, nós não estamos na pressão de 1 atm. E quanto mais a gente subir em relação ao nível do mar, na altitude, a pressão diminui. Ao nível do mar, acima do nível do mar. No nível do mar, eu tenho 1 atm, que é toda a atmosfera. Aqui acima eu tenho menos atmosfera, então eu tenho pressão que menor que 1 atm. Por isso que eu digo para você, olha a curva de forquilha aberta. Traça esse 1 atm aqui, ó, que é o nível do mar. Nessa primeira curva é 0 graus Celsius, porque é de sólido para líquido. E nessa segunda curva é de 100. Como nós estamos acima do nível do mar, a pressão caiu. Nós estamos numa pressão menor agora. Ó. E numa pressão menor, aqui, ó, ela só pode estar acima de 0 graus Celsius. Então, em temperaturas abaixo, ela é sólida. Em temperaturas acima desse valor aqui, ó, esse valor, sei lá, se é 2, 3, 4, 5, 6, depende do valor da diminuição da pressão. Então, olha lá, ó. Essa temperatura é positiva, então eu só vou ter água no estado líquido com temperaturas positivas. Está errado o item A. A água entra em ebulição em temperaturas maiores que 100. Entrar em ebulição é nessa curva. E ela vai entrar em temperaturas menores que 100, ó. Na curva da ebulição aqui, ó. Então a pressão diminuiu, eu não estou dentro da panela de pressão. Se eu estou fora da panela de pressão, no ambiente em que a pressão é menor, eu vou cair nesse ponto. Então eu vou estar abaixo de 100. Está errado também. A água congela em temperaturas abaixo de 0. Olha, não, porque esse espaço aqui, ó, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, tem temperaturas positivas que ela está no estado sólido ainda. Por quê? Porque eu estou nessa parte vermelha agora. Eu estou num lugar em que a pressão é menor, eu estou trabalhando aqui. Aqui, ó, eu tenho esse tanto de temperatura ainda de 0 para frente. Então, ela congela abaixo desse valor. Então, vai ter temperatura positiva aqui, ó, para ela congelar. E acima desse valor é líquida, desse novo valor aqui, ó.
tá? Então, não é essa também. Vocês aí devem ter entendido, ó. 0 seria na pressão normal. Se eu abaixei a pressão, a temperatura de mudança de estado veio para cima de 0. Então, em temperaturas positivas, ela é sólida, porque daqui para trás ela é sólida, daqui, desse ponto vermelho para frente, ela é líquida. A água vaporiza em temperaturas abaixo de 100. Tá aqui. Vaporizar é mudar de líquido para gasoso. Aqui é o ponto dessa vaporização abaixo de 100, ó. Abaixo de 100. Por quê? Porque em 100 é 1 atm, na pressão menor que 1 atm, ela vaporiza aqui. Então, ela começa a ferver aqui. Em 80, 75. Por exemplo, na nossa região, que estamos acima do nível do mar, a água ferve em 99, 98, dependendo da altitude. Né? Tá aqui. Então, alternativa D. Esse exercício cai no Enem, viu, moçada? Presta atenção bastante. Vamos lá, ó. Terceiro exercício, presta muita atenção, tem tabela. O valor da temperatura de ebulição da água é influenciada pela pressão da atmosfera. O ponto de ebulição da água no nível do mar, 76 centímetros de Hg, vimos isso essa semana em hidrostática, 760 milímetros de Hg, 0,76 metros, é igual a 100 graus Celsius, quer dizer, 1 atm. 76 milímetros ou centímetros de Hg. As tabelas mostram a relação entre a altitude e o nível do mar, e a pressão atmosférica em relação à temperatura de ebulição da água. Então, tá lá, altitude, 0,76. Olha lá, altitude, 75 metros acima do nível do mar. Olha como a pressão do ar vai diminuindo. 1.800 metros, 60,9. Aí ele põe de sacanagem a pressão atmosférica em milímetros de Hg. É a mesma coisa que você tirar um zero, ficaria 76, 72, 67, 64, 60, 56 centímetros de Hg. E a temperatura que ela ferve. Na tabela seguinte, nós temos a altitude de algumas cidades em função da temperatura ou da altitude, o nome da cidade, ó. Guaraciba do Norte, Brasília, São Joaquim, Santa Catarina, Campos do Jordão. Está aí a altitude delas. Analisando as tabelas, podemos concluir que a temperatura de ebulição em Guaraciba do Norte é menor do que em São Joaquim. Presta atenção, Guaraciba do Norte está a 933 metros. Né? E São Joaquim está a 1.360. Ah, professor, só olhar na tabela? Beleza, só comparar ali. Ah, mas eu não tenho 933 metros, mas eu tenho 900. Está perto ali, 68, a pressão. Ah, mas eu não tenho a pressão lá embaixo na outra. Gente, é só você perceber que 68 é perto de 67. A temperatura ali está 97 embaixo. 670 milímetros dá 97, tá? E ele comparou com São Joaquim. São Joaquim está numa altitude o quê? Maior. A temperatura vai ferver numa temperatura menor. Aqui, ó. A temperatura de fervura é menor ainda conforme a altitude, porque conforme a altitude a pressão vem diminuindo cada vez mais, a temperatura vem diminuindo cada vez mais. Então, tá errado. A temperatura de ebulição da água em Brasília é menor que Campos do Jordão? Não, Campos do Jordão é uma altitude maior que Brasília. Na altitude maior, a pressão é menor. Então, a água ferve numa temperatura menor ainda. Você tem menos pressão sobre ela, você tem menos força, as partículas estão mais espaçadas, é mais fácil de ferver. Alternativa C. A temperatura de ebulição em São Joaquim é menor que em Guaraciba do Norte. Olha só, em São Joaquim, se a alternativa A estava errada, essa está certa, porque a A e a C são contrárias, né? A temperatura de São Joaquim é menor, porque São Joaquim está numa altitude de 1.360. E Guaraciba está em 900. 1.360 é mais alto, então menos pressão, menor a temperatura. Alternativa C, esse terceiro exercício. Então é só você correr aqui, ó. Põe a pressão de 1 atm como referência. Aqui 0, aqui 100.
Aumenta a pressão ou diminui? Aqui diminui porque nós estamos acima do nível do mar. Quanto mais acima, menor a pressão, mais longe ela é de 100 para a esquerda. Beleza? Pessoal, é só uma aulinha, um monte de aula dica, na verdade, nesse final, né? É prestar atenção só. Beleza?